Vamos lá. Bem, primeiro, a gente tem que pensar em como facilitar o nosso dia a dia. Por quê? Time is money, né? Se a gente quer ganhar dinheiro, a gente tem que otimizar o atendimento. Porque se a gente demorar 4 horas para fazer uma classe 1 maravilhosa, não tem como. É inviável no consultório. Então, não dá para a gente fazer com uma técnica ruim. Então, a gente tem que usar coisas que facilitem a nossa vida. Eu acho que... Bem, então a gente vive hoje em dia uma era de mudança, né? Mas mais do que uma era de mudança, apesar da gente achar que é uma era de mudança... Ixi, eu não consigo me colocar aqui, não. Consegui? Acho que sim. Se cair, caiu. A gente está vivendo, na verdade, uma mudança de era. Por quê? Porque os nossos procedimentos consolidados há 20, 30 anos, por exemplo, adesão, mudaram. Agora, nem sempre eu vou condicionar a dentina. Aí, os procedimentos de colocar incremento por incremento mudaram. Vou usar Bookfill de maneira diferente. E agora? Será que isso funciona? Olha o boicote na minha aula. Está falhando de novo. Ó. Antigamente, quando a gente tinha um telefone, ele caía no chão, ele quebrava o chão. Hoje em dia, o nosso telefone, quando cai no chão, ele quebra a tela. Tudo é muito delicado, tudo é muito frágil. Só que o nosso material não pode ser frágil, porque o paciente chega no seu consultório achando que vai durar 20, 30 anos a restauração. Não é que não vai, depende, mas depende dele. O seu carro vai durar 20, 30 anos se você fizer revisão todo ano, se você cuidar dele, trocar o óleo, etc. Se o paciente não fizer revisão todo ano, não for fazer uma limpeza, não cuidar todo dia, nada dura. Então, é difícil. Agora mesmo, eu estava ali na frente e me perguntaram, Bookfill funciona? Eu falei, funciona. Por quanto tempo? Eu falei, depende. Depende de como a senhora faz, depende de como o seu paciente cuida, depende. Tudo depende. O estudo mais longo que a gente tem na literatura tem 6 anos de acompanhamento. O que é isso? Nada. Né? Não é nada. 6 anos, quantos de vocês já têm de formado, de pós-graduado, de mestrado, doutorado? Então, é tão complicado isso, né? E aí você chega no consultório, faz uma restauração maravilhosa, igual essa classe 1, fica feliz da vida, fala para o paciente, é isso que eu queria fazer para você, com corante, pigmento, técnica, tipo Vitor Clavídio de Linda. Aí ele vira no final e fala, dá para ser sem cárie? Não é? Isso aconteceu comigo, tá? Por isso que eu pus a foto. É de matar. Você ficou lá horas para fazer para um livro, para um congresso, e ele odiou. Então, na verdade, a gente tem que saber também o que funciona para o paciente, e não só para a gente. Isso tem que ser conversado. Lente de contato não é programa de governo. Não existe lente de contato para todos. Isso não existe. Então, isso que está sendo vendido num monte de lugar não é real. A maioria das pessoas, a gente estava rindo ontem, eu e o Rafa Monte Alto. Falei, Rafa, você faz muita lente? Ele, não. Aí eu falei, mas você posta tanto? Ele, não, mas quando eu faço, eu posto. Eu falei, entendi. Porque parece que é o nosso dia a dia e não é. E o que é o nosso dia a dia é isso aqui. E é por isso que a gente vai conversar de coisas comuns e reais que você vive em todo dia. Ok? O que a gente tem de tecnologia para controlar, por exemplo, a cárie dentária? Será que mudou alguma coisa? Mudou. A doença é a mesma. A gente tem uma forma de evitar a instalação, flúor, controle de placa, etc., que vocês estão acostumados. Interferir na progressão. Eu tenho uma lesão instalada, eu preciso pausar ela, novamente. Flúor, remineralização, controle de higiene, etc. E reparar a sequela. Restauração com resina convencional, Bookfill, número e por aí vai. O diagrama de Kiss, que a gente estudou desde a época que ele definiu, em 1960, que é o hospedeiro, microbiota e dieta para eu poder ter uma lesão de cárie, não mudou, continua igual. Mas tem que ter um tempo definido. Foi mudado depois por Newburn. Tem que ter um tempo definido. Mas, mais do que isso, eu tenho que entender como que essa bactéria funciona, que é o Streptococcus mutans. Quem não conhece, strepto é ele ser em cadeia, coccus é o formato da bactéria. Esse é o Streptococcus mutans. E todo mundo acha que essa é uma doença infecciosa. Nossa, se eu beijar o meu filho, eu passo cárie para ele. Eu estou passando uma infecção para ele. É impossível transmitir infecção. A gente transmite apenas o micro-organismo. A doença você não transmite. Você precisa ter 3 coisas para ter a doença. O hospedeiro, que vai estar lá, a bactéria, que vai estar lá, mas tem que ter o biofilme para estar sofrendo essa alteração, esse consumo de filme, para a gente poder ter a fermentação bacteriana e ter a doença. Então, não é isso que vai dar a cárie no seu filho. Tá? Assim como não é transmissível, né? Acabei de falar. Você vai transmitir também só o micro-organismo e não a doença. Então, beijar na boca do filho? Pode? Poder pode. Eu gosto muito, mas vai de cada um. Poder pode. Então, a gente tem que tirar alguns mitos também. Posso soprar a comida do meu filho? Poder pode. Não é legal, é besteira. Às vezes você passa a bactéria antes, mas poder pode. Tá? Então, esses mitos a gente tem que entender que a cárie
doença comportamental, que o fator predominante dessa doença é o açúcar. Não tenho açúcar na dieta, se eu não tenho açúcar em contato com o por algum tempo, eu não vou ter a doença cárie. Então, o que eu preciso é escovar, é limpar, é remover isso. Então, eu preciso equilibrar o processo de desmineralização com o de remineralização. Aí sim eu vou conseguir utilizar os melhores potenciais da minha saliva, que é sensacional. Ela faz tanta coisa, ela remineraliza, ela faz uma limpeza, ela lubrifica e tem viscoelasticidade, inibe desmineralização, antibacteriana, antifúngica, antiviral e digestiva. Olha o tanto de coisa que ela faz. E eu não faço um teste salivar no meu paciente. Eu não sei como é que está a saliva dele. Eu não sei como está a minha saliva. Eu nunca fiz um teste salivar. Então, não é complicado isso? Aí o paciente vira e fala assim, a mãe, né? Sempre fala isso. Ele sempre tem cárie, ele tem uma tendência, né? Não sei, às vezes ele tem. Às vezes a saliva dele tem problema mesmo. Às vezes ele tem uma alimentação errada. Quantos de vocês fizeram diário alimentar com o paciente de vocês? Eu não faço. Então, a gente tem que voltar a trabalhar com o que a gente sabe que é o real. A gente esquece muito disso, né? Como que é a lesão de cárie em esmalte? Quando a gente tem uma lesão de cárie em esmalte, a gente vê uma mancha branca, rugosa e opaca. Quando essa lesão está inativa, ela fica brilhante, concordam? Beleza. Por que o esmalte fica opaco e sem brilho? Porque a refração de luz da água é diferente da do ar. Então, se eu seco, eu enxergo ele rugoso e opaco. Se eu não secar, não tem como eu saber. Eu posso fazer exame clínico no barzinho? Não dá. Eu posso ver uma criança num projeto no meio da África ou da Amazônia, sim, e falar se ele tem cárie? Não dá. Eu preciso secar. Eu preciso ter certeza. Mas eu posso aplicar o flúor? Mal não vai fazer. Controlado, entendendo a concentração, tudo isso. Não é de qualquer forma, né? E o Jaime Cury fala muito bem disso. Só que eu vou ter muito cuidado de não usar a sonda exploradora. Porque se eu encostar numa lesão ativa, ela vai cavitar. E se ela cavitar, quem está fazendo o erro sou eu. O que o dente levaria 10 anos, 5 anos ou 2 anos para fazer, eu faço em 2 minutos. Então, isso é complicado. E a mancha branca, ela pigmenta com o tempo. E, às vezes, a gente confunde isso com cárie, que nem essa mancha aqui. Essa mancha aqui é uma lesão de cárie? Não. Primeiro, porque ela está inativa, ela está brilhando. Segundo, porque ela está pigmentada apenas porque, enquanto ela estava ativa, o pigmento ficou preso nessa região rugosa e depois ele ficou preso lá, remineralizou, ele está lá dentro. Então, não necessariamente eu vou abrir isso, vou remover isso, não tem porquê. Então, as manchas brancas pigmentam por um processo que acontece no corpo. Eu não vou precisar remover isso, eu não vou tirar esse tipo de lesão. E como é que é a cárie em dentina? A dentina infectada, ela tem algumas características interessantes. Ó. Primeiro, ela é amarela acastanhada, beleza. A afetada, castanhada também. A infectada é amolecida. A afetada é menos. A infectada tem que ser removida e a afetada é passível de remineralização. Tradução, não ajudei nada, né? Então tá, então vou tentar ajudar. Infectada parece mousse. É a consistência dessa dentina. Começou a remover, tá mole, é a dentina infectada. Ela tem que sair, tem que ser removida. Começou a remover, parece um sorvete que você tirou do freezer agora, que está meio dura, meio resistente. Porque essa aqui tem capacidade de remineralização. Agora, se tiver assim, parecendo aqueles chocolates em barra, que é o grito da dentina, pelo amor de Deus, não tirem essa dentina. Ela está melhor que tudo que vocês têm por ali. Então, essa dentina fica, tá? Assim como a esclerose tubular é um mito, as pessoas têm medo. Ah, meu Deus, que será que eu trato isso? Eu tiro ou não tiro? Tá feio, tá bonito, tem cara embaixo, não tem? Vamos pensar assim. Aqui em São Paulo tem arrastão? Alguém sabe disso? Não? Para assalto? Não? Vamos supor que está tendo um arrastão no CIOSP. Cruz credo, mas está tendo. Aí, eu viro para vocês e falo, gente, está tendo um arrastão, vamos se proteger. Como é que a gente vai fazer? Vocês vão falar, fecha a porta. É a única forma de entrada aqui, concordam? O dente faz a mesma coisa, ele fecha a porta de entrada, ele fecha os túbulos lá de cima. É esclerose tubular. Fecha de qualquer jeito, segura com cadeira, segura com a mão. Depois, a gente vai se proteger. A gente vai pegar a cadeira, ligar para a polícia, vai fazer várias coisas. O fechar a porta é a esclerose tubular. O se proteger, abaixo de tudo, é a dentina terciária. Então, abaixo de toda a esclerose tubular, eu tenho uma dentina terciária. Eu vou remover? Não, ela está hipermineralizada. É numa área estética, eu preciso. Posso remover? Pode. Embaixo, dentina terciária. Tudo bem? Então, embaixo vocês não vão encontrar. Sempre vai ter uma dentina terciária abaixo de uma dentina esclerótica. Tranquilo até aí? E aí vem a grande questão. Flúor ou não flúor, né? Se a gente conseguir controlar 100%
placa, não flúor, tranquilo. Se é como a gente não consegue, isso aqui é 2 horas da tarde, um aluno meu de graduação, que sabe escovar os dentes, já passou pela periodontia, tá assim. Acontece. Quantas vezes ele escova correndo, não presta atenção, sai andando pela casa escovando. Eu fiz um teste com ele e falei, meu Deus, volta. E a gente está assim também. Então, se a gente falha, tanto na escovação quanto na alimentação, que acaba ficando retida ali, a gente precisa de flúor. Tá? Não tem como suspender completamente. Só que a gente tem que entender que existem várias formas de apresentação, de concentração e etc. Uma muito interessante é a espuma. Por que a espuma de flúor é legal? Porque você não engole espuma, é desagradável, então é fácil. Para a criança é muito fácil. A concentração é a mesma, a economia de produto é maior e você não... Então, para uma criança não existe só o verniz, existe também a espuma de flúor. Outra opção, flúor gel, todos vocês conhecem. Em moldeira, placa, como preferirem. Ou até mesmo com afastador. Ah, eu tenho medo dele engolir, põe com afastador. Tranquilo, é uma outra opção, tá? Spandex qualquer. Tem os vernizes de flúor, largamente conhecidos, principalmente esse flúor nis, que tem só um defeito grande, na minha opinião, que é amarelo, né? Ovo, parece Cheetos. Quando você passa no dente do menino, você acabou de limpar, ele fala, mas ficou feio, ficou amarelo. Então, ficou mesmo. Não tem o que fazer, né? Então, tem coisas menos desagradáveis. Hoje em dia, a gente tem outras opções de verniz de flúor. Por exemplo, esse Clean Pro White Varnish, ele é bem interessante porque você põe em um dente e a própria língua espalha para o resto. Então, um paciente especial, sensacional. Uma criança que dá um mega trabalho, tem nada melhor. Ele é ótimo, tá? Outra opção legal é o Enamelast. Por que ele é legal? Porque você aplica igual um esmalte de unha, um vernizinho. Passa em tudo. E ele gruda, fica retido ali. E você sente ele 24, 48 horas preso no dente. Isso é muito legal. E é tudo transparente. A Voco também tem algumas opções bem interessantes. Então, esse daqui é da Ultradente, esse aqui é da 3M, né? Tem umas opções bem legais também, com vários sabores, etc. Pode falar. Após 24 horas, não tem necessidade de escovar antes. Pode alimentar normal, 24 horas. Na verdade, sendo bem sincera, a gente estava discutindo ontem, né, com vários dentistas, se a gente escovasse dente uma vez por dia, qualquer um de nós era mais que suficiente, desde que bem feito. O problema é que a gente não faz bem feito, por isso que a gente escova várias, né? Seria até melhor. Eu fiz aumento de coroa clínica nos meus dentes há pouco tempo atrás. Eu vi o desgaste do esmalte que estava para fora do que estava para dentro. Quase morri do coração. Passei a usar Curaprox. Então é propaganda, mas passei, fiquei com medo. Agora a Oral-B tem uma que vire 3 também, né? Vamos descobrir se isso funciona. Depois eu conto para vocês. E existe também o verniz de clorexidina, que me despertou o interesse. Falei, nossa, verniz de clorexidina? Bom que mata bactéria. Antibiótico. Se ele é antibiótico, vai resolver minha vida. Não resolve. Fui lá procurar na literatura. Recolonização de Streptococcus mutans depois da aplicação de clorexidina em gel. Não é a mesma coisa, verniz, mas é a mesma. O que a gente percebeu? Que o efeito do gel de clorexidina é limitado a menos de um mês em indivíduos altamente colonizados. Não adianta usar antibiótico para isso. Para colonização bacteriana de cárie, não adianta. Então, é verniz de flúor mesmo, é flúor em gel, flúor em espuma. Okay? A opção que a gente tem real é essa. Mas tem outro tipo de controle químico que foi muito difundido por muito tempo, que é o hipoclorito de sódio, o Carisolve, e os enzimáticos, como o Papacari, por exemplo. O Papacari ainda é bem interessante. Só que a gente tem que entender que eles são para remoção da cárie e não para controlar a instalação da cárie. Ele facilita a remoção, controla a remoção. E existem também os cariostáticos, que são para a paralisação da cárie, que é diferente, são os sais de prata, nitrato de prata, que a gente usava um tempão atrás e ficava preto. Mesma coisa, tá? E aí eu fui estudar. Por que a gente parou de usar os sais de prata? Porque eles mancham e fica feio, fica preto. Como é que acontece isso? O diaminofluoreto de prata, ele fortalece o dente. Ótimo, por enquanto a gente só está ganhando. Ele forma fluoreto de cálcio e fosfato de prata. Só que isso acontece nos complexos proteicos e gruda e fica preto. E aí, se for o dente da frente, não dá, porque mancha. E aí a mãe vai falar, não, aqui você não vai pôr, não. E ela tem razão, é complicado. E aí, para a gente poder fazer isso não manchar, por causa desses íons de prata na matéria orgânica, eu preciso usar alguma outra coisa. E aí vem um pesquisador muito inteligente, lá da Austrália, e falou, peraí, em 2005, se eu usar iodeto de potássio imediatamente depois do diaminofluoreto de prata, será que eu consigo minimizar esse manchamento? E ele conseguiu. Ele viu que diminui o manchamento. Mas diminui quanto? Vou mostrar para vocês, porque vocês vão conseguir enxergar o quanto que ele vai manchar, ok?
Esse aqui, então, o Rivastar, o único produto, por enquanto, no mercado com isso. Por enquanto, por quê? Porque semana que vem deve ter mais 30, né? Assim que funciona o mercado, vocês sabem disso. Mas ele vem de aminofluoreto de prata de 30% a 35% numa cápsula e iodeto de potássio na outra. 2 líquidozinhos transparentes. Você vai perfurar a cápsula, que nem esse primeiro videozinho aqui, que daqui a pouco, se ele quiser, ele roda. Depois você vai na região. Depois você perfura outra cápsula, aplica na região. Não é possível que fique fora de ordem. E aí, 5 minutos depois, segundo eles, ele para de manchar. Beleza, falei, só acredito fazendo. Vamos fazer o clínico. Um paciente para mim, lesões de cárie aqui, ó, na palatina de anteriores. Aí a mãe não come nada de errado. Falei, impossível, já sei até o que é pirulito, tá na cara, na boa. Quem não pensa em pirulito na hora? Claro que é, né? Aí ele falou, eu não chupo bala. Eu falei, eu acredito, pirulito, amo. Tá na cara, né? Com a língua azul no consultório, gente, o que podia ser, né? Aí, o que aconteceu? Apliquei. Isso aqui foi imediatamente depois. Estão vendo esses branquinhos? Esse é o manchamento que ele gerou. Está levemente mais alaranjado do que o tecido normal, mas foi só isso. Esse caso tem agora 3 anos e está só assim, nada mudou. Por que eu não restaurei por cima? Porque ele está conseguindo escovar perfeitamente na palatina, não tem necessidade. Esse menino tem 3 anos e me dá um trabalho do caramba de ficar parado assim. Isso é um milagre de Deus, para tirar essa foto de 30. Então, assim, nesse caso funcionou super bem, tá? E está bem tranquilo. Posso falar que funciona para todo mundo? Não sei, estamos experimentando. Tiramos, brigamos com ele. Não, sem pirulito, filho, pelo amor de Deus. Não, não tem como, não tem como. Não tem sensibilidade nenhuma. Isso que é o legal. Uma das outras funções do Rivastar é que ele é dessensibilizante. Inclusive, em lesão de classe 5, lesão não cariosa, vocês podem usar também. Porque esse diaminofluoreto de prata com iodeto em dentina apenas exposta, ele não mancha, ele só oblitera. Então, ele tem as duas funções, cariostático e desensibilizante. Pode usar para as duas funções, tá? Nada, só cureta, colher de dentina, né? Removi a cárie e apliquei os 2. E isso foi o primeiro teste que a gente fez. Ele estava em teste ainda. Isso tem bastante tempo, foi em 2013. Em 2014, foi quando ele veio para o Brasil. Dezembro de 2014. Aí eu vi ele de novo agora. E aí vamos ver como que vai ser daqui a pouco. Nada. Eu só anestesio se o menino começar a reclamar. Senão, o que eu puder fazer sem, vai sem. Que é uma tranquilidade para mim. Remove toda a cárie com a colher de dentina, toda a dentina infectada, afetada fica. Igual, o mesmo raciocínio que a gente tem. Nada mudou. Agora, se for numa cavidade, tipo essa que ele tem aqui, ó, aí o buraco é mais embaixo. Porque eu tenho que fechar essa cavidade. Ele não vai conseguir escovar lá dentro. Aí eu preciso fechar, tá? E aí tem um pulo do gato, que é exatamente o que eu ia falar depois. Por quê? Eu não posso fechar qualquer material. Para ele ter adesão, não dá para ser resina composta. Eu obliterei os túbulos, né? Então tem que ser ionômeros de vidro. Por cima, então é perfeito para criança, na verdade, né? E para paciente especial. Porque eu não consigo pôr resina em cima. Mas eu preciso, um paciente adulto, e eu quero. O que eu faço? Forra. Forra com ionômeros de vidro, resina composta depois. Não tem problema nenhum, mas o ionômero tem que estar lá. Ou seja, eu necessito de uma técnica sanduíche. Pode falar. Aham. Com o que eu examino a lesão? A lesão de cárie a gente só examina ou com uma sonda de ponta romba, tipo uma sonda OMS, a ponta ativa não, tá? Ou então, a gente só usa essa sonda exploradora número 5, a gente só usa ela para ver restauração, prótese, etc. Tá? Quando eu vejo uma mancha, por exemplo, um sulco pigmentado, eu só seco bem e vejo se tem lesão de mancha branca ativa em volta. Se não tiver, eu não mexo. Radiografo e acompanho. Eu tenho um slide disso. Vocês se importam de eu sair e voltar? Que eu vou só mostrar. Por exemplo, aqui, ó. Eu até removi. A gente nunca tem que remover essas coisas que a gente quer falar na aula, né? Eu removi porque eu achei que não ia dar tempo e me arrependi. Vou mostrar para vocês agora. Aqui. Tava inclusive agora. Olha aí, tá vendo? Esse tipo de lesão assim, ó, só pigmentada, não abre de jeito nenhum. Ah, mas nem essa, tá até escurecido por baixo? Não. Radiografia, olha. Tem mancha branca associada, não tem cárie associada. Só vou remover se tiver. De adulto, isso é adulto. Aqueles sulcos muito profundos.
Se a dentina está infectada alguma coisa, né? Mas pode ser só a dentina exposta. Aham. Uhum. Aham. Ele sente sensibilidade. É. Vou explicar isso agora. Vou falar só a sua pergunta primeiro. O que acontece com ela, que ela comentou? Ela tem um paciente que tinha uma restauração bem pequenininha, que caiu, né, alguma coisa assim, foi removida. E aí, quando ela põe a ponta da sonda, ele sente sensibilidade. Essa sensibilidade tátil é da dentina, né? É a movimentação de fluido dentro do túbulo, normal. O que é interessante fazer? Selar isso de alguma forma. Selante para adulto é legal? Não. Se fosse para eu indicar numa cavidade muito pequena, põe uma resina bulk fio fluida. Só não deixa ela em oclusão, tá? Agora, não, a cavidade é maior, coloca uma resina convencional. Tá? O selante para adulto ele não é muito interessante, a quantidade de carga é muito baixa, só colocar adesivo vai ser removido, e o número de vidro, não sei se aguenta, acho melhor uma resina, pelo menos bulk fio fluida. E tem umas de alta carga hoje em dia, então tem umas bem legais, a SDR é um exemplo, por exemplo, a Dentsply. Tá? Vou voltar para onde a gente estava. Vamos lá, aqui já foi. Beleza, então caso clínico eu mostrei para vocês, técnica sanduíche. E pesquisa com isso, o que a gente tem? Então, em 2014, 2015, alguns pesquisadores foram ver como é que estavam as bactérias embaixo desse Riva-Star. Será que elas estão vivas ou estão mortas? Eu consegui fazer uma remoção dessas bactérias, o que aconteceu lá dentro, né? E eles compararam com várias coisas. Colocaram um controle negativo, que é nada no dente, sem contaminação, controle positivo, ou seja, tudo que está verde é bactéria viva, tá? Um monte de bactéria viva. Beleza. Com o Riva-Star, quando eles aplicaram, eu tenho bactérias vivas ainda, algumas, no entanto, elas estão inativadas e a maioria morreu, que são as vermelhinhas. Quando eu aplico clorexidina, que é antibiótico, eu consigo matar algumas bactérias, mas ficam algumas vivas. Quando eu aplico Carisolve, que é um agente para remoção de cárie, né, o hipoclorito, ele não mata, ele só amolece para você remover. Tá? Papacária é a mesma coisa, ele mata um pouco, mas só amolece. A função dele não é essa, por isso ele não funciona, faz todo sentido. Né? Quando eu associo a clorexidina, que é um antibiótico, com o Riva-Star, eu tenho um resultado bem semelhante ao que eu tinha antes. Carisolve com Riva-Star também, Papacária com Riva-Star também. Então, se todo mundo com Riva-Star funciona, quem funciona é o bendito, né? Então, no fim das contas, ele mata, sim, muitas bactérias. Mata tudo? Não. Ele mata boa parte das bactérias. Então, ele funciona bem interessante para isso. Tá? Essa é a função do diaminofluoreto de prata. Pode falar. Sim, primeiro o papacárie, para amolecer a cárie. Mas você não precisa dele mais. O papacárie ele é um agente que ele acaba confundindo. Como ele amolece a cárie, amolece a dentina infectada ainda mais, então você acaba removendo um pouco mais do que você tinha que ter removido. Um pouco da afetada. Ionômero de vidro. Sempre. Restaura com ionômero ou pelo menos um forramento de ionômero para restaurar com resina. Beleza? Então, continuando. Então, se a gente tiver que fazer, mudando completamente de assunto, chega de cárie, né? Alguém mais tem dúvida de cárie? Se tiver também, vocês podem perguntar no final, me procurar, tá? Se a gente vai fazer um isolamento absoluto, não deu de jeito nenhum. Seja para o que for, para fazer cimentação, para clareamento, para restauração em criança, adulto, o que for. Quais são as alternativas que eu tenho para resolver minha vida quando eu não consigo fazer um isolamento absoluto? Vamos lá. Primeiro, o Oncilon ajuda em muita coisa. Por quê? Se eu vou fazer, por exemplo, uma microabrasão, e o meu abrasivo ele é tóxico, né, querendo ou não, ele vai entrar em contato com a mucosa e vai queimar, que é o caso do ácido, que é o caso do como é que é o nome daquilo, meu Deus? Whiteness RM. Todos eles têm um ácido associado. E se eu tenho um ácido associado, eu não posso ter contato com mucosa. Mas nem sempre eu consigo isolar absoluto. O que eu faço? Aplico um Oncilon. O Oncilon ele cria uma camada, uma película bem fininha, vocês já devem ter usado em vocês e já perceberam. E ele ajuda a, pelo menos, retardar esse queimar da gengiva, essa lesão na gengiva. Além disso, a barreira fotopolimerizável do clareamento, ela serve para um monte de coisa, não só para fazer a proteção do clareamento, mas quando você está com isolamento, que numa região começou a infiltrar um pouco de saliva, vamos pôr barreira ali naquela região, que você não tem que fazer o isolamento inteiro. Você pode só colocar ali naquela região e ele para de infiltrar saliva. A gente vem e faz assim, coloca às vezes um afastador, nesse caso foi o Optragate, coloca a barreira para fazer alguns procedimentos. Às vezes eu só não quero o fluido do sulco, vou fazer uma restauração na incisal, não quero fazer um isolamento gigante.
Tem alternativas. Se é só o fluido do sulco que está me incomodando, eu posso fazer um mini isolamento. Eu não preciso fazer um isolamento absoluto para tudo, tá, gente? O que todo mundo fala que faz não é bem assim. Vamos lá, né? Odontologia real. Só lembrando que tem que polimerizar. Aí olha depois pela incisal para ver se está tudo bem selado e pronto. Para remover é muito fácil, só destacar, bem tranquilo mesmo. A DMG lançou, ano retrasado, se eu não me engano, esse mini DEM. A ideia dele é o quê? É fazer um mini isolamento absoluto. Se é mini, já não é absoluto, porque a língua está aqui, a bochecha está aqui e tal. Mas ajuda. É melhor que nada para alguns procedimentos. Só que ele tem uma limitação de tamanho, do tamanho do dente. Então, para criança não funciona. Ele é muito grande. Tá? Para adulto, paciente especial, dependendo, funciona. Então, é uma alternativa real para alguns procedimentos. Raros, porém, existe, é possível. Outra opção é o DEM Super Clamp, que é da Sku, uma empresa japonesa, que é um grampo gigante, eu imagino que hiper desconfortável, que segura de um lado a língua, do outro a mucosa jugal, né? E isola um mini isolamento absoluto. Se é mini, já não é absoluto, né? Mas já ajuda para alguns procedimentos. Tem esse tipo de afastador, que é o Optragate, que afasta lábio e bochecha. Para alguns procedimentos também vai ser interessante. Tem o Arcflex, que é da FGM, que também é interessante para alguns procedimentos. Às vezes, uma coisa mais rápida, mais simples. Tem esse da Coltene, que também é bem legal. Não sei se vocês já conhecem. Ele tem a vantagem de afastar o lábio em cima e embaixo, que o da FGM não faz, e acaba, às vezes, tendo um problema, principalmente em clareamento, né? Que ele acaba, às vezes, dando uma lesão oxidativa. Tem o Wolfs também, que eu vi há um pouco tempo atrás, até peguei do Instagram dessas meninas, que eu não achei foto de alta resolução com ele, que promete muito. Eu tentei aplicar, achei ele um pouco duro e um pouco grande. Ele é até antivômito, né? Porque ele é grande aqui, então, sei lá, achei meio esquisito. Mas é uma opção. Ele tem um mordedor de um lado, afasta a lábio e bochecha do outro. Tem gente que adora, o Fabiano Marçom ama de paixão, usa pra caramba. Então, vai de cada um, vai de técnica, né? E tem os absorventes de saliva. Não sei se vocês já viram, né? Para o paciente que saliva muito, até para profilaxia, para tudo que te incomoda. Esses absorventes são bem legais. Tem um até espelhado, que é um espelho real, para facilitar a iluminação dentro da boca. Tá? E os que são só amarelinhos mesmo, azuis, isso encontra fácil na Dental Creamer, super tranquilo de encontrar. Beleza? Então, de isolamento, umas alternativas para quebrar o galho quando vocês estiverem apanhando são essas. De ionômeros de vidro, a gente tem várias apresentações de ionômeros de vidro. Na minha opinião, a mais inteligente delas é encapsulado, mas esses em bisnaga são bem legais também. O pó líquido é muito utilizado. A cápsula de Ketak Nano ainda não chegou no Brasil. O que chegou agora foi uma da GC também, mas eu acho que ainda não está comercializada. Tá? Mas, por enquanto, o que a gente tem são os encapsulados e os de bisnaga, pasta a pasta. O ionômero tem diversas indicações, né? Eu tenho até uma aula no IDENT só sobre isso. A gente regravou semana retrasada. Depois, se vocês quiserem assistir, eu vou liberar o conteúdo para vocês. E ele tem todas as funções que a gente utiliza. Ele é um material extremamente versátil, bem interessante de ter no consultório, de utilizar largamente. Tá? O único problema dele é que o pó líquido tem que ser inserido com essa menina aqui, a seringa Centrix, e todo mundo odeia. Porque ela é chata de montar, dá trabalho, a ponta dela é descartável, então é complicado, né? E se eu não inserir com a Centrix no momento certo, que quando tem o brilho superficial, ele vai endurecer e não vai dar tempo de pôr na cavidade. Ele tem que ser homogêneo e sem bolha. Para eu inserir ele na espátula e tremer, que nem a professora, acho que Marisa Maltz falou ano passado no stand da FGM, vocês sabem que não funciona. Quantas vezes vocês vazaram gesso, ficaram meia hora vibrando e ele deu bolha do mesmo jeito? Imagina, não consigo vibrar a cabeça do paciente desse tanto. Não dá, né? Então, a gente tem que usar, sim, uma seringa Centrix e, melhor do que isso, um ionômero encapsulado, porque ele vai estar completamente vedado numa quantidade de pó e líquido perfeita, manipulação perfeita pela máquina, não ter bolha. É muito, muito mais simples. Faz diferença? Faz. Isso aqui é um ionômero de vidro feito por um aluno lá da graduação, lá na Católica, normal, tá? Isso acontece com todo mundo. Aí eu virei e falei, o que aconteceu? Isso é o chão do sertão nordestino. Aí ele virou e falou, não, professora, não tá bom? Tá selado. Falei, sério mesmo? Eu pensei, meu Deus, eu não ensinei nada até hoje, não é possível. E é exatamente, eu falei, tá todo trincado, pode entrar em qualquer lugar, já está quebrando. Mas eu fiz ontem. O que aconteceu? Sinérese. Perda de água para o meio. Eu fiz com isolamento absoluto. Eu acredito. No entanto, você não protegeu no final. Quando acaba o ionômero de vidro, eu preciso protegê-lo tanto da sinérese, que é a perda de água para o meio, quanto da embebição, do ganho de água do meio. Né? Então, vou aplicar adesivo, esmalte de unha, posso aplicar selante de superfície, vaselina, o que vocês quiserem. Só não aplica gel hidroalcoólico
porque é hidrossolúvel, não vai resolver, né? Mas o resto pode aplicar, não tem problema nenhum, tá? E qual que é a diferença real de eu usar o que é pó líquido, pasta a pasta ou encapsulado? Vamos entender os encapsulados. Como que eles funcionam? Eles vêm em dose única, eu tenho que ter um oscilatório, um amalgamador de 4.000 oscilações por e um aplicador específico. Nossa, mas o aplicador é caro. Concordo, ele é caro. No entanto, você compra ele uma vez. A Centrix você troca a ponta toda vez. Então, acaba que o custo-benefício é melhor, tá? Como que eles vêm? A gente tem encapsulado. Esse daqui é o Rivalutin para cimentação. Esse alô? Light Cure, que é fotopolimerizável, quimicamente ativado, ou modificado por metal, e o Protect, que é para selante. A diferença de eu utilizar um modificado por metal, ele aguenta mais carga. Se meu paciente é uma criança que tem bruxismo, um paciente especial que tem bruxismo, aperta muitos dentes, ele é uma excelente opção. E a diferença de cor tá fácil aí pra vocês verem, tá? O Riva Light Cure e o Riva Self Cure, que são os quimicamente ativado e fotoativado, tem várias opções de cor. O Protect tem ele para fazer selante branco ou rosa, não sei porque não saiu azul até hoje, né? Todos os meus pacientes me perguntam, os meninos. E o de cimentação também facilita muito a vida para cimentar peças, principalmente em dentes vitais, tá? Ou em ortodontia, também é sensacional, pode utilizar. Como é que a gente vai utilizar isso? Vou passar o videozinho para vocês para facilitar. Primeiro a gente vai colocar ele no apertadorzinho de cápsula, ou então apertar contra qualquer superfície rígida, que ele não é tão duro assim, é fácil de fazer. Aí eu vou posicionar um do lado do outro, só para vocês verem o tanto que tem que apertar. Ele tem que realmente entrar, tá? Vou colocar ele nesse amalgamador, né, no Ultramate ou qualquer outra marca. Para quem não tem, no Mercado Livre, vende direto. Eu podia falar isso? Não sei. Vende no Mercado Livre, um monte de gente que não usa, então vocês comprem, tá? Se quiser comprar aqui, deve estar em promoção, não sei. E aí depois vocês removem. O legal é que ele já vem com a pontinha, como se fosse da Centrix, né, para aplicação. Colocam no aplicador e apertam 2 vezes. Só depois da segunda vez que você apertou que ele vai começar a ser instruído pela ponta. E aí, apesar da imagem... Ai, agora melhorou. Estão vendo que não sai com nenhuma bolha? Então, aí sim, aí vai dar certo. Aí eu vou ter uma durabilidade maior nas minhas restaurações, porque a bolha é um concentrador de tensões. Se eu deixo o material com bolha, com certeza as tensões vão ser concentradas e vai fraturar essa restauração antes do que ela fraturaria, tá? Para vocês terem ideia, na minha mãe, eu fiz uma restauração de classe 2, no terceiro molar que ela tem, que não quer extrair por nada nesse plano. Vezes que está lá, não tem nenhuma alteração e foi feito com ionômero assim. Falei, vamos ver quanto tempo vai durar. Enquanto ela deixar, e ela é minha mãe mesmo, vou acompanhar, vamos ver o que vai acontecer, tá? Tem também a opção pasta a pasta, que a gente usa mais para cimentação, né? A GC tem, a 3M usa bastante para cimentos, né? É uma opção. Esse encapsulado, que é pasta líquido, ele não chegou no Brasil ainda, ele é da 3M. E aí, quando eu fui estudar e dar uma pesquisada para ver se isso aí realmente era diferente, valia a pena, se tinha alguma pesquisa que provava que era melhor encapsulado do que o convencional, o que eu encontrei? Um artigo do Joe Franken, que é a maior referência que a gente tem em ART, né? Que foi a pessoa que criou a ART. E ele falou que tem maior resistência à tração, flexão e compressão quando eu utilizo os ionômeros encapsulados comparado aos convencionais. Ou seja, o ART dura muito mais. Para vocês terem uma ideia, o Joe Franken tem acompanhamento de ART de 25 anos em boca. O que durou menos, durou 10. Isso é sensacional. E ele fez normal. Se ele tivesse feito com o ionômero encapsulado, teria durado quanto? Então, ele fala, de classe 1, duram muito mais que classe 2. É óbvio, é tão difícil selar uma classe 2, né? Eu vou até falar sobre de 6 da tarde, lá na Dentsply, se alguém quiser assistir, a gente vai falar vai ser hands-on de restauração classe 2, e amanhã, às 5 horas, é só palestra de restauração classe 2 também, tá? De ionômero, então, basicamente isso. Não tem como não falar de proteção do complexo dentino pulpar, quando eu falo de ionômero, né? E ela também deixa a gente curiosa, porque muita gente fala que não precisa mais. Ah, não tem necessidade, quando está rosa assim, pode pôr o adesivo autocondicionante que não tem problema. O buraco é mais embaixo. Última edição do professor Conceição, saiu ontem, né, o livro novo dele. Eu que escrevi o capítulo de proteção do complexo dentino pulpar, junto com o dentista, o Renato Mioto, e a Manuela, que é uma logista lá da USP, quando a gente sentou para escrever os 3 na mesma hora. Utilizaremos proteção pulpar do mesmo jeito.
Vamos pesquisar. Quando a gente for olhar a literatura inteira, usem proteção pulpar. Graças a Deus, não tem como. O adesivo infiltra quando a dentina está por transparência rosa. Não pode, o monômero é tóxico, tá? Não pode não usar proteção pulpar. Se ela tiver rosa, tá amarelinho, beleza. Pode usar adesivo autocondicionante. Tá rosa, eu preciso usar proteção pulpar, tá bom? É isso agora. Vou falar agora. Tá bom? Proteção pulpar para dentina rósea, cimento de hidróxido de cálcio. Tem que ser o fotopolimerizável? Não, eu estou falando de tecnologia, por isso pode ser ele. É a melhor opção? É. É a melhor opção que nós temos para proteção pulpar fotopolimerizável. Por quê? Porque a gente usa um monômero seguro, que é o DMA. Então, vocês podem usar esse tipo de monômero sem problema nenhum em contato com a polpa, tá? Inclusive, ele é até melhor, né, do que o convencional. Então, é uma excelente opção, porque é fácil de aplicar, porque tem essa pontinha ativa, você polimeriza na mesma hora, ele fica em posição e, além de tudo, ele não agride a polpa, tá? É o que agride menos de todos. Então, podem usar. Posso usar o convencional? Pode, não tem problema nenhum, ok? Só que eu tenho que lembrar que o cimento de hidróxido de cálcio ele tem que ser protegido, ele é solúvel. E se eu deixar ele exposto ao meu condicionamento ácido e ao adesivo em seguida para restaurar, ele vai ser dissolvido. E eu não quero que ele seja dissolvido para fora. Ele age por dissolução, sim. Das hidroxilas, ele vai fazer uma necrose por coagulação na superfície da polpa. Mas eu quero que ele seja dissolvido para dentro, não para fora. Então, eu protejo ele sempre com ionômeros de vidro. Então, o casamento hidróxido de cálcio fotopolimerizável com ionômeros de vidro é perfeito. Facilita a vida de vocês, simplifica a técnica, não é mais caro, porque no meio do hidróxido de cálcio ele arrebenta para o lado e começa a extravasar. Todo mundo já apanhou disso, então vocês sabem como é. Vale muito mais a pena utilizar ele assim, em seringa, tá? E é muito simples de fazer. Só tem que lembrar de deixar essa parede de esmalte aqui, ó, livre, porque eu não posso ter nem o hidróxido e nem o ionômero, senão eu estou fazendo com o hidróxido de cálcio, deixando uma parte solúvel para o meio, que vai dissolver e vai infiltrar a bactéria, e se eu colocar o ionômero é um sanduíche aberto, né? E não é o que a gente utiliza hoje em dia mais, a gente não faz técnica sanduíche aberto mais, a gente sempre fecha e deixa o ionômero dentro, tá? Então as melhores opções são essas. Estão mandando eu acabar em 10 minutos, eu vou tentar, mas eu vou ter que falar rápido. A gente também tem algumas tecnologias para restauração de classe 2, que eu falei para vocês que eu vou falar bem mais em outro stand, mas vocês podem ficar à vontade também, pelo menos para conhecer o que é. Porque os maiores problemas que a gente tem com classe 2, pelo menos que eu tenho com classe 2, é a ausência de ponto de contato adequado. Às vezes eu faço, fica um ponto ou leve, ou alto, ou baixo, ou sem ponto. Aí eu já fico com ódio, porque eu vou ter que fazer de novo, né? Não vai resolver. Pigmentação marginal. Às vezes eu termino uma restauração e ela pigmentou a margem. Aí você fala, ah, meu Deus, daqui a 6 meses, 1 ano, pigmentou. O que eu errei, né? Sensibilidade pós-operatória, eu fiz a restauração, daqui a 1 dia, 2, 1 mês ou 15 dias, o paciente me fala que está incomodando até hoje, toda vez que ele morde. E as cáries secundárias, que, na verdade, isso está sendo muito discutido, se existe ou não. Como é que eu vou resolver todos esses? Contato proximal adequado, eu falo do próximo slide para frente, vou falar dos outros. Sensibilidade pós-operatória é o quê? Erro técnico de adesão, tá? A gente está gravando para o idente 7 aulas, tipo uma novela. 7 erros da adesão. Vai falar de um por um, desde o isolamento até o final. Mas, basicamente, é o quê? Olha, mistério, ninguém ouviu. Falta de atenção na técnica. Sabe qual é o problema? Quando vocês vão dirigir, vocês estão lá, pegaram, entraram no carro. Vocês pensam, vou ligar. Passarei a primeira marcha. Vocês não pensam mais. Vocês vão fazer condicionamento ácido, ninguém conta, ninguém olha no relógio, ninguém pensa. Adesivo, você não esfrega o adesivo, você não espera a evaporação do solvente. A gente não pensa mais para fazer isso. Como é automatizado, a gente erra. Então, a automatização do procedimento, ela faz a gente errar. É parar, voltar atrás e prestar atenção. Qual tipo de solvente eu tenho no meu adesivo? Eu tenho que esfregar ou não tenho que esfregar? O álcool tem que ser esfregado toda vez. Acetona que não precisa. Mesmo assim, a acetona é multicamada. O que é um adesivo à base de acetona? Prime Bond 2.1, o Stay da SDI, são à base de acetona. Então, aplica uma camada, polimeriza, aplica outra camada, polimeriza. Tem que ser multicamada. Um adesivo à base de álcool, aplica, esfrega, 20 segundos, aí sim polimeriza, porque senão ele não penetra. E é aí que a gente erra. Os maiores erros são na adesão, em geral, tá? Mas pode ser também colocar um incremento muito grande, juntar paredes, polimerização deficiente, não chegou até o fundo, foto não polimeriza o suficiente, está longe, distraiu, mexeu a mão. Tem milhares de erros, tá?
mas a gente vai falar sobre todos eles lá no IDET. Eu vou falar um pouquinho mais também na outra palestra. Pigmentação marginal. Não corta o microfone, não é justo. Aí, no pigmentação marginal, o que eu errei? Se a minha cavidade vai até essa linha, eu vou condicionar além da minha linha, vou condicionar a mais, vou passar adesivo a mais, para no meu acabamento polimento eu remover esse excesso e eu ter feito tudo até o final. Se não é a mesma coisa que eu pegar esse adesivo, colar na parede, sair a pontinha, não suja por baixo? É a mesma ideia. Quando não está colada a margem da sua restauração, ela vai pigmentar. O que eu faço? Acabamento polimento. Remove os excessos, onde está pigmentado. Se ficar uma cavidade, faz o reparo. Caso contrário, só acompanhar. Ok? Tem diferença de utilizar uma matriz convencional, uma pré-contornada, uma matriz assim reta, ou uma pré-contornada qualquer, TDV, Palodente, Garrison e por aí vai. Faz diferença? Claro que faz. Quando vocês vão pôr um vestido de festa, se eu coloco isso aqui, faz diferença? Não melhora o contorno? É a mesma coisa. A gente quer melhorar o contorno. Se eu quero redesenhar o contorno do meu corpo e eu preciso disso, é a mesma coisa. Quando eu fazer uma ação, se eu não colocar uma matriz para posicionar o ponto de contato onde eu quero, a curva onde eu quero, não tem certo, ok? A matriz tem essa função, porque a expectativa da minha restauração é essa. Nossa, ficou... arrasei. Só que a realidade costuma ser essa aqui. Ponto de contato lá em cima, a meia gengival muito aberta, reto. Você passa o fio e fala, tem ponto de contato? Fica um buraco. Fala, nossa, esquisito. Ele come, entra e fica coisa, até difícil. Então, é aqui que a gente erra, tá? Faz muita diferença. Dá para ver, ó, radiográfico, isso é do meu consultório, tá? Contorno aqui, contorno aqui. Todo mundo erra, ok? Real. Resina bulk fill. Nossa, ficou em baixa resolução. Quais são as formas de ter bulk fill? Uma bulk fill completa, que preenche toda a cavidade, como a aura aqui da SDI. Uma bulk fill que eu faço bulk and body, que eu preencho boa parte da cavidade com uma bulk fill fluida, que é bem mais líquida, né, bem menos viscosa, e cubro com uma resina normal, em técnica incremental, ou uma técnica incremental normal, que eu vou pondo vários incrementos. É o que a gente faz normalmente, tá? São as 3 opções que a gente tem. Ou uma técnica convencional, bulk e depois cobrir com uma convencional, ou bulk completa. Tranquilo? Por que a gente usa bulk fill? Para ganhar tempo. Basicamente isso. Ah, ela melhora alguma coisa? Não, para ganhar tempo. Não tem nenhuma função além disso, ok? O que a gente tem por aí? Regulares, de consistência normal, né? Que a gente está acostumado a trabalhar. São todas essas. Todas as praticamente tem, com exceção da Ultradente. E as fluídas, que são essas de cá, quase todas as marcas também têm, ok? Pelo menos as principais marcas todas têm. Elas funcionam iguais? De forma semelhante. Como tem patente envolvida e elas foram criadas, começado a idealizar em 2012, realmente entraram no mercado em 2013, essas resinas, elas têm tecnologias diferentes, mas o fim das contas é o quê? Quando eu vou polimerizar, é como se eu pegasse um monte de carrinho de supermercado e fosse grudando um no outro. Tipo aquele povo que vai embora carregando aquele monte de carrinho de supermercado? É isso. O que a bulk faz? Ela vem cortando as cadeias para eu juntar menos carrinhos e ter menos contração. Isso, por exemplo, é um monômero de fragmentação ativa que a 3M tem. Corta as cadeias de carrinho menor e eu ter menos contração, perder menos espaço nisso. E outras técnicas, tem Ivocering, tem um monte de coisa diferente. A função final é contrair menos. Se a função final é contrair menos e todas desempenharem bem, tanto faz. Mas as patentes ainda estão aí, ok? Que fluida? Qual é a diferença da fluida? Tem menos carga, ou seja, ela aguenta menos resistência. Normalmente eu vou usá-las embaixo e vou recobrir com uma resina convencional. Tem baixo módulo de elasticidade, ou seja, são menos duras. Melhor adaptação na cavidade, porque é fluido, tudo que é líquido é mais fácil de adaptar. Menor quantidade de bolha, porque vem seringa. Isso é meio óbvio, né? E aí eu vou sempre fazer uma camada de até 4 milímetros e depois recobrir com 2. Ah, mas eu tenho, por exemplo, um dente tratado no... A minha cavidade é 7 milímetros. O que eu faço? Põe 4, depois põe mais 1, depois põe mais 2. Vocês podem utilizar isso em multicamadas, só não ponham mais que 4, senão não polimeriza até o fim, ok? As regulares vocês podem utilizar até 5 milímetros, elas são mais viscosas, têm a consistência de uma resina normal. Tem a versão sônica, que é a Sonic Fill da Kerr, que ela deixa ela fluida para inserção e depois ela fica resistente para escultura.
e podem fazer preenchimento completo da cavidade, ok? É uma outra opção também muito viável. Quem atende criança, vocês podem usar fluida para criança, que não tem problema, ele aguenta o esforço mastigatório de uma criança, só regular. Ok? Quais são os fatores que eu tenho que considerar? O contato proximal, ele depende da matriz e não da resina ser fluida ou não. Então, não é porque você está usando uma fluida que eu não tenho contato proximal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ok? A anatomia oclusal ela é mais difícil de ser conseguida porque é uma resina um pouco mais maleável. Então, a gente vai ter que ter um para desenhar essa resina, tá? E é muito importante que vocês tenham um excelente fotopolimerizador funcionando. Eu não preciso ter o foto mais caro do mundo, nem o mais chique do mundo, nem com a maior profundidade do mundo. Eu só preciso que ele esteja funcionando bem para uma resina convencional, ok? Existe uma outra alternativa, que são as resinas que estão aparecendo agora. Agora foi lançado na terça-feira, se eu não me engano, a da 3M, que tem a mesma ideia, é uma cópia, né, da Aura Easy, que é o quê? Resina com cor. Que aí agora você consegue fazer ela com uma translucidez menor, que antes ela era muito translúcida, ficava cinza, ficava feio, acabava tendo que ser recoberta toda vez. A Aura Easy não, ela já tem cor, assim como a da 3M, que foi lançada, também tem cor. E eu estourei o tempo, mas eu não vou passar vou passar o vídeo sim. Fica com raiva, tá nem aí. Não sei se vocês perceberam, ele está fazendo bug jumping sem o fio. Então, bug jumping wireless. Esse foi o primeiro salto de um bug jumping já testado, que ele foi wireless. Olha que interessante, né? E aí, em seguida, ele põe o celular para carregar wireless também. Estão vendo? Então, a tecnologia está evoluindo muito rápido, né? A gente está até difícil de acompanhar o tanto de coisa que aparece. Mas a minha sugestão para vocês não é se aventurar. Pelo contrário, eu trouxe para vocês tudo que já é consolidado na literatura. As Bookfield não deu tempo de passar, mas a gente tem estudo com 6, 8 anos de acompanhamento. Está indo bem. Os de 8 anos são de empresa, então a gente confia menos. Os de 6 anos são de pesquisadores independentes. Podem ir tranquilamente, podem usá-la, desde que de acordo com a técnica, tá bom? A gente não tem que ser em tecnologia, no entanto, ela ajuda em muita coisa. Então, vale a pena a gente, pelo menos, conhecer para saber como utilizar. Eu tenho várias aulas lá no Idente. Isso daqui ó, é um acesso para vocês de 30 dias de graça, tá bom? Se vocês quiserem utilizar. Só peço que vocês façam o cadastro durante o CIOSP, ele vai valer só até sábado. Depois disso, ele não vale mais o acesso, aí vai valer só os 30 dias que cadastrou, beleza? Lá dentro tem aula de vários professores, não só minhas, tem milhares, tem professores muito melhores que eu, inclusive, tem imersões, etc. Tem essa aula, boa parte dela, tem a de classe 2 inteira, tem essa novelinha que a gente está lançando para vocês. Tem muita coisa legal, vale a pena, tá? É um site muito confiável, só com um professor muito sério, fora eu, né, que falo besteira para vocês, mas, em geral, é isso aí. E aí estão os meus cursos do Idente, os que a gente já lançou até agora. Tem até o top 5, que foi só perguntas e respostas. Então, não pensem que vocês não são ouvidos. Se vocês mandarem qualquer pergunta, eu sou obrigada a responder até hoje. Então, pode mandar, tá bom? E vocês têm esse acesso liberado por 30 dias, ok? Esses são os meus contatos pessoais, o Instagram, o e-mail e o Facebook. Vocês podem pedir pergunta, mandar pergunta, pedir artigo, pedir algum pedaço da aula. Não tenho nenhum apego a isso. Podem pedir o que vocês quiserem.